Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, sou Rafael de Souza Lira e estou como presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção de Pinheiros. Essa live está sendo organizada por várias comissões, né, pelo que eu estou vendo aqui, Comissão de Direito Médico, a Ouvidoria, e também tem uma influência grande da nossa vice-presidente, doutora Isabel. É um tema super importante, né? A gente tem que pensar na saúde mental. Então, o agradecimento principal vai ser feito depois, mas queria aqui, em nome da comissão, agradecer a Solange pela gentileza de momento aqui com a gente, de dividir seus conhecimentos, né, que tenho certeza que vão ser muito bons para todo mundo que está vivendo esse momento de pandemia que nunca ninguém viveu, né? Então é isso. As únicas regrinhas que a gente tem aqui na live é que as perguntas, quem tiver interesse em fazer perguntas, coloque a sua intenção aqui no chat, não precisa necessariamente fazer a pergunta por escrito, mas se quiser também fique à vontade. E ao final, as moderadoras vão dar a palavra e aí eu habilito o microfone, que vão ficar fechado por enquanto para a gente evitar essa influência de barulhos externos. Uma outra coisa é que as lives são gravadas e depois vão ficar disponibilizadas no canal do YouTube da subseção. Por conta disso, quem eventualmente tiver alguma restrição com a imagem, ou não preferir não aparecer, eu peço a gentileza de deixar a câmera fechada para que a gente possa aproveitar o material depois. Tudo bem? Então, sem mais chateações aí para vocês, eu passo a palavra à Luciana. Você que vai começar ou vai ser a Ângela? A Ângela, a doutora Ângela. Então, doutora Ângela, por favor, está com a palavra. Muito obrigado. Boa noite, obrigada, Rafael. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso presidente da OAB de Pinheiros, Dr. Paulo Sérgio, pela oportunidade da realização desse encontro, né? E, claro, como não poderia ser diferente, a nossa vice-presidente, a doutora Isabel Sartori, que foi a idealizadora desse fabuloso encontro no meio dessa pandemia, né? Juntamente com a Comissão do Direito Médico, na presença da nossa querida e amada doutora Luciana. Não deixando de agradecer, né, o empenho, todo o trabalho que a Comissão de Cultura e Eventos, na presença do Dr. Rafael, e a Comissão de Comunicação, Dr. Vinícius Costa, estão realizando não só nesse nosso evento, mas em todos. Vocês estão realmente de parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo frente aí aos nossos projetos. Gostaria de apresentar para todos a nossa convidada, é a terapeuta Solange Paes. Ela é atuante na Sociedade Esportiva Palmeiras desde o ano de 2014, atuando junto com os atletas. Ela é graduada em Administração de Empresas pela Unisantana. Ela é pós-graduada em Marketing pela Unisantana. Ela é pós-graduada em Neurociência Clínica pela Unileia. Ela é formada coach pelo Instituto Rolos. Ela é Master em Programação Neurolinguística pelas Faculdades Integradas Camões. Ela é especialista em Inteligência Emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Ela é formada pela Sociedade Brasileira de Coaching em Neurociência para Coaching, Neurociência para o Ambiente Corporativo, Neurociência em Anatomia da Emoção, Analista Comportamental, e ela está se graduando em Psicopedagogia Cruzeiro do Sul. Essa mulher não para, né? Ela busca total equilíbrio para passar para a gente. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Luciana, ela vai falar um pouquinho mais antes de a gente começar o nosso encontro. Fiquem à vontade para depois fazerem as perguntas através do chat, que nós vamos estar fazendo junto, eu e a Luciana, a moderação delas, tá bom? Boa noite e bom encontro. Boa noite, todos me ouvem? Sim. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Martins Fernandes, filha de Marcelino e Luzia. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de atualmente estar presidindo a Comissão de Direito Médico da OAB Pinheiros e subpresidindo a Comissão de Direito Sistêmico, o qual a nossa presidente, a doutora Daniele Précoma, nos honra com a presença dela também neste trabalho. Quero agradecer
ao Dr. Paulo Sérgio de Camargo, nosso presidente, a doutora Isabel Sartori, que nos fez esse convite, trazendo algo tão importante no momento onde este novo que nós estamos trazendo aí nos nossos trabalhos compartilhados com os colegas, sempre está relacionado à advocacia e esta pandemia. Hoje não, hoje nós teremos uma live, um trabalho mais leve, falando de emoções. Compartilho aqui com vocês que a minha emoção de hoje, além de estar recebendo cada um de vocês nessa sala do Zoom, é uma emoção de tristeza, deflagrada por um luto da perda de um primo muito amado e que eu honro aqui junto com os meus ancestrais. E agradeço a doutora Solange Paes de compartilhar o seu trabalho aqui conosco, falar de algo tão importante para qualquer classe de profissional, para qualquer ser humano, que é conhecer. Nós que militamos no jurídico e entendemos muito de inteligência, agora vai nos brindar falando de inteligência emocional. Então, bem-vindo todos, ótimo trabalho para você e vamos iniciar. Gratidão a cada um de vocês que estão aqui dedicando seu tempo para conhecer algo novo e falar de emoções tão importantes como tristeza, medo. É isso, obrigada. Obrigada, doutor Rafael. Eu que agradeço, obrigado. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, principalmente por saber que é o primeiro trabalho, a primeira live que tem esse tema, e eu espero que seja a primeira de muitas, porque as emoções, elas fazem parte da vida de todos os seres humanos, independente de profissão, independente de classe social, independente de qualquer coisa. É uma situação onde eu gostaria de estar falando em emoção, mas sem, por exemplo, doutora Luciana, ter que mencionar um momento de dor que tantas pessoas estão passando, né? A dificuldade que muitas pessoas estão passando. Mas eu venho aqui para dizer para vocês que, assim, as emoções, elas fazem parte. E o que diferencia o momento que nós estamos vivendo de uma pessoa ou outra é a capacidade que eu tenho de trabalhar com essas emoções. A palavra do momento, aliás, de algum tempo para cá, é inteligência emocional, né? Puxa vida, mas o que é a tal da inteligência emocional? A inteligência emocional, na verdade, ela é a capacidade de administrar as próprias emoções e de identificar no outro as emoções. Puxa, mas como que eu faço isso? Então, esse tempo todo, eu venho estudando comportamento humano, eu encontrei uma maneira bem resumida de falar sobre a inteligência emocional, que eu acho que fica fácil para todo mundo assimilar, e inclusive para iniciarmos a prática da inteligência emocional. Ela não requer, como é que fala aquela frase? Nem um pouco habilidade, né? Alguma coisa do tipo. Resumidamente, a inteligência emocional, ela tem 3 passos, tá? O primeiro passo, eu identifico uma emoção. O segundo passo, eu aceito a emoção. E o terceiro passo, eu vejo o que eu faço com essa emoção. Lamentavelmente, nós temos, por questões culturais, nós temos dificuldade de passarmos do primeiro passo, que é identificar a emoção. Nós aprendemos que algumas emoções são ruins, não são legais, né? Então, como é que eu identifico que eu estou com raiva se eu aprendi que sentir raiva é algo muito ruim? Não, eu não estou com raiva. Então, se eu não aceito, não identifico, não aceito, eu não modifico uma emoção. Então, quando eu percebo que algo está acontecendo, então eu falo, puxa, pera, eu acho que eu estou sentindo inveja. Pô, cara, é inveja mesmo. Mas e aí, o que eu faço com a inveja
é que é o terceiro passo. No momento em que nós estamos vivendo, por que é tão difícil ter a inteligência emocional? Porque as pessoas, elas estão brigando contra a emoção. Elas estão o tempo todo negando a existência da emoção. Não, eu não posso ficar triste. Não, eu não posso ter medo. Claro que eu faz parte ter medo, faz parte ficar triste. Tudo isso são emoções que, quando eu identifico, eu aceito, eu começo a trabalhá-las. Caso contrário, eu fico patinando ali e não vou conseguir mudar o que está acontecendo, porque eu sequer consigo aceitar o que está acontecendo. Tá? Então, na verdade, o que são as emoções? Existe uma tradução para a palavra emoção, que é do latim esmovere, que é colocar para fora. Então, a própria palavra emoção, ela traz um significado de algo que eu preciso pôr para fora. Preciso sair gritando aos quatro cantos? Não, mas eu preciso aceitar. Eu preciso dizer para mim mesma, colocar para fora e dizer para mim mesma, olha, eu estou realmente sentindo isso. Tá? Quem assistiu o filme Divertidamente sabe que lá foram trabalhadas algumas emoções e a base do filme é a inteligência emocional. E aí lá eles tratavam exatamente das emoções básicas. Quais são as emoções básicas ou emoções primárias? Primárias porque delas depois derivam uma série de emoções, tá? Mas as emoções básicas, elas são medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Todo mundo só gosta de ficar com as duas últimas, né? Que é a alegria e o amor. Puxa, essas aqui, olha, eu tô feliz, então eu posso dizer que eu tô feliz. Raiva não, não. Tristeza não posso. Eu não posso sentir tristeza. Mas estudando a importância das emoções, a gente descobre algumas coisas assim. Por exemplo, o medo é um cara muito legal. Talvez o medo seja o nosso maior amigo, o nosso maior aliado. Mas eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria de vocês cresceu ouvindo que sentir medo é ruim. Quantos homens têm medo de admitir o medo por uma questão de fragilidade? Puxa, medo, imagina, você é homem, você tem medo do quê? Eu tenho medo sim. O medo, eu gosto muito de brincar com isso, porque eu falo que o medo, ele é muito parecido com uma mãe superprotetora. A mãe superprotetora, ela não faz por mal, porém, ela vê perigo em tudo. Tem um copo de vidro, vai quebrar pau de plástico, né? Então, ela está antecipando um problema que talvez nem aconteça. Quando o filho vai sair, chega na idade da adolescência, olha, cuidado, vê com quem você fala, não toma nada no copo de ninguém, que são as orientações básicas. Mas elas não seriam necessárias repetidas vezes. Mas a mãe superprotetora, gente, isso não é uma crítica à mãe superprotetora, por favor, tá? Ela tem como objetivo evitar que algo ruim aconteça. O medo é aquele cara que ele não te deixa pular do 15º andar, porque ele sabe que vai dar ruim. Então é o medo que diz para você, não vai. O medo é aquele cara que não deixa você sair às 3 horas da manhã numa rua escura falando no celular. Então, a função do medo é uma função de proteção. Por que eu estou falando disso? Porque hoje a emoção mais presente na vida do ser humano, por conta da pandemia, é o medo. O medo, quando ele toma uma proporção muito grande, ele pode paralisar. E esse é o problema quando o medo cresce. É igual a mãe superprotetora. Por ela, o filho não sairia de casa. Não sairia de casa. Eu tenho uma conhecida minha que ela sempre brincou, nossa, graças a Deus a minha filha não sai nunca. Um dia a filha dela estava comigo sozinha, falou assim, meu, nem adianta eu pedir, minha mãe nunca vai deixar eu sair. Então, graças a Deus, minha filha nem gosta de sair, né? Imagina. Mas, na verdade, ela gostaria que a filha não gostasse de sair, mas não é verdade. Então, o medo, quando nós passamos a entender o medo como nosso maior aliado, e aí sim eu identifico,
aceito e vejo o que eu faço com ele. Eu trabalho com crianças no futsal a partir de 7 anos. Se vocês perguntarem para as crianças no futsal quem é o medo, eles vão dizer: o medo é meu maior amigo. Só que eu preciso ter o controle sobre o medo, porque senão ele me paralisa. Se você pegar um jogo de futebol, nós temos jogadores profissionais, e isso tem o relato deles mesmo, que tem jogo que eles entram e dá aquele impacto, aquele medo, porque é um jogo de final, é um jogo contra o ex-clube, é um jogo na casa adversária, nós precisamos de um resultado. Então, assim, quando ele entende que o medo é aquele cara que quer proteger, ele diz assim pro medo: fica tranquilo, que não há o menor perigo nisso. Eu venho atendendo muitas pessoas, algumas delas já viram aqui, né, que vinham sofrendo demais com o medo. O medo de ficar doente, o medo de perder alguém, o medo de perder o emprego, o medo do que vai acontecer pós-pandemia, o medo, e isso gera a tal da ansiedade. O que é a ansiedade, gente? A base da ansiedade é o medo. É o medo do futuro. E aí eu pego alguns casos onde nós temos depressão. O que é a depressão? Lamentar um passado. Então hoje nós temos pessoas vivendo entre o medo do futuro e a saudade do passado. Até aquilo que era ruim, as pessoas estão com saudade, né? É engraçado. Às vezes eu ouço as pessoas falando: nossa, eu reclamava tanto, mas puxa, tá me fazendo uma falta. Não, que engraçado, né? Agora ficou bom, né? Agora vamos repensar alguns valores. A primeira emoção, então, é o medo. Se eu pedisse para qualquer um de vocês fazer um desenho para mim, o que é o medo, certamente vocês fariam um monstro para mim, aquela cara brava, aquela coisa, né? Aquele bicho bem carrancudo. Quando a gente explica quem é o medo, e eu peço para as crianças ou para qualquer pessoa desenhar novamente, vocês não têm ideia de como o medo fica bonito. E é até engraçado, você fala: o medo fica bonito. Mas é isso, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre o medo daqui a pouco, porque agora nós vamos dar uma pincelada em outras emoções. A segunda emoção básica ou primária é a raiva. Estamos sentindo raiva no momento? Sim. Raiva porque eu gostaria de estar na rua, gostaria de sair, gostaria de fazer um monte de coisa e não posso. Por que eu sinto raiva? Porque é algo, esse momento que eu estou vivenciando, não depende de mim para mudar. E tudo aquilo que não depende de mim, eu fico com raiva. Porque eu tenho a ilusão de que se dependesse de mim, eu resolveria. Mas isso não é verdade. A raiva, ela tem uma função, impulsão. A função do medo é proteção, a função da raiva é impulsão. Mas como tudo em excesso, o medo em excesso paralisa, a raiva em excesso ela pode se tornar uma ira e pode nos levar a agir por impulso. Tá? A terceira emoção básica é a tristeza. Ninguém gosta de ficar triste. Mas eu vou dizer para vocês, é só nos momentos de tristeza que nós paramos para refletir. E reflete para ficar feliz. A função da tristeza é diferente de lamentação. Tá? A tristeza nos leva a uma reflexão profunda. Muitas vezes a gente não consegue sair do lugar, mas que a gente reflete. Qual o problema do excesso da tristeza? Processo depressivo. Tá? A alegria, não precisamos falar sobre ela, todo mundo adora sentir alegria, então não requer muita explicação, e o amor muito menos, tá? Eu só vou contar uma história bem interessante para vocês gravarem a ideia das emoções, até porque nosso tema são emoções. A origem das emoções no nosso cérebro, o registro das emoções no nosso cérebro acontece da seguinte forma. Quando a gente está lá no útero materno, a gente tem a impressão, a falsa ilusão, de que não há ninguém no mundo, exceto eu, meu pai e minha mãe. Eu tô lá no útero achando que no mundo seremos só nós três. Quando eu saio do útero, quando a criança sai do útero, que ela se depara
com centro obstétrico, na maioria das vezes, com muitas pessoas, ela registra a primeira emoção, que é medo. Então, é onde estou, quem sou eu, que lugar é esse, quem são essas pessoas? É o medo. Depois, vem a segunda emoção, que é a raiva. Já nasci, e aí eu tomo aquele tapinha para poder chorar, que hoje em dia, graças a Deus, já quase não se pratica mais isso. Mas aí ali me enfiam numa banheira, e eu fico com raiva de tudo aquilo. Eu falo, caramba, por que me tiraram lá de dentro? Registramos a raiva. A terceira emoção que nós registramos é a tristeza. Porque a hora que eu falo, puxa, lá dentro era tão gostoso. Era tão quentinho, tão confortável, não tinha essa barulhinha. Era tão bom. Tristeza. Quarta emoção, alegria. Pô, pode ser que esse lugar seja legal. Pode ser que essas pessoas sejam legais. Vou dar uma oportunidade para todo mundo. Quarta. Quinta, alegria. Quando eu abraço a minha mãe e eu experimento o amor. Por que é que hoje muitos obstetras vêm fazendo um processo diferente? Antes de cortar o cordão umbilical, eles dão a criança para a mãe. Porque a intenção é que o amor seja a primeira emoção registrada no cérebro. Tá? Porque como primeira emoção registrada, ela fica sendo a emoção mais forte. Por isso, o medo é a emoção mais forte na vida do ser humano. Medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de errar, medo de não dar certo, medo de tentar, medo de não ser amado, medo de não ser compreendido, medo de não ser capaz. Se a gente for fazer uma lista de medos aqui, nós ficaríamos alguns dias só listando medo. Por isso, o medo é a emoção mais presente na vida do ser humano. Tá? Mas quando eu aceito essa emoção chamada medo, quando eu aceito esse cara chamado medo como meu amigo, eu consigo começar a ter controle sobre ele. Ninguém fica sem medo, em momento algum. O que eu consigo é diminuir o medo, diminuir a intensidade do medo. Como é que eu posso diminuir a intensidade do medo? Quando eu digo para o meu medo que não há perigo algum. Aí vocês vão dizer, Solange, isso é loucura, né? É, mais ou menos, mas a vida é uma loucura mesmo, né? Então, a partir do momento que a gente entende que essas emoções estão conosco e vão estar sempre, a gente para de querer brigar contra elas. Existe um caminho de 3 passos que eu costumo falar muito para as pessoas na área comportamental, que eu digo é o seguinte: a gente pensa, sente e age nessa sequência. Dependendo do que eu penso, eu vou despertar um sentimento que vai gerar um movimento ou uma ação, um comportamento. O que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão brigando no segundo passo, que é com o sentimento. Mas aquilo que eu estou sentindo, houve algo que precedeu isso, que foi um pensamento. Por exemplo, vamos imaginar que alguém muito próximo nos deu uma notícia muito ruim com relação ao que está acontecendo, e aí eu começo a pensar, puxa vida, meu Deus do céu, será que vai acontecer? Nossa, isso está mais perto do que eu imaginava. Ou pode qualquer outro tipo de pensamento. Esse pensamento vai gerar em mim um sentimento. Ele vai gerar ansiedade, medo, angústia, insegurança, raiva, tristeza. Tá? E aí, com base nisso, eu vou ter um comportamento. Ou eu vou me encher de drogas, remédios, né? Para poder dormir, porque senão eu não durmo. Ou eu vou ficar chorando. Ou eu vou me isolar. Ou eu vou beber, porque por incrível que pareça, gente, tem muita gente desenvolvendo o alcoolismo nessa pandemia. Tá? Porque é a necessidade de fugir do que está acontecendo. É como se eu me escondesse atrás daquilo. É como se o álcool, ele sedasse os meus pensamentos, e o álcool, de certa forma, faz isso mesmo, sedar os meus pensamentos para eu não ficar pensando no que está acontecendo.
Tá? E isso é uma situação que nós precisamos estar muito atentos. Qual a dificuldade que as pessoas estão enfrentando também hoje? Relacionamento. Como é que agora eu me viro? Eu tenho 2 filhos pequenos que eu deixava na escola de manhã, pegava de noite, porque eu trabalhava fora, e agora eles não vão para a escola. Eu estou trabalhando em casa e eu tenho os meus 2 filhos, por exemplo, dentro de casa. Tem mães surtando. E aí, assim, tudo isso está mexendo com as pessoas, tudo isso acaba mexendo com a estrutura emocional. E nós, o mundo em que nós vivemos, a maneira como nós vivemos, eu arrisco a dizer que, assim, poucos de nós temos estrutura emocional. Né? Estrutura emocional, gente, é uma outra coisa importante para vocês saberem. Equilíbrio emocional é diferente de controle emocional, tá? Eu equilibro a minha emoção quando ela entra num nível onde é um nível permissível, onde não me causa problema. Então, o medo, quando ele estiver num nível onde não me causa problema, é só precaução. O grande problema é quando a gente tenta controlar a emoção. A gente não controla a emoção. A gente controla o pensamento que gera a emoção. Tá? E aí é que é a diferença. Quando eu controlo o meu pensamento, quando eu mudo o meu pensamento, eu consigo automaticamente trabalhar nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E aí o meu comportamento, muito provavelmente, vai ser positivo, vai ser algo legal, com base no meu pensamento. Tá? Essa coisa de falar muito sozinho, eu gosto quando as pessoas perguntam, né? Então, às vezes acho que eu tô falando muito, então... Bom, agora vamos falar das emoções em tempos de crise. Eu até pesquisei algumas coisas, alguns dados, eu trouxe para vocês, eu vou ler porque eu não posso errar, dados assim eu não posso errar, né? Então, eu vou ler para vocês. Um dos dados da Universidade Federal do Rio, tivemos um aumento de 90% dos casos de depressão no Brasil. 90%. E o que é a depressão? A depressão nada mais é do que a junção da segunda e terceira emoção. Raiva e tristeza. Solange, mas todo mundo que está muito triste está em depressão? Não. Até porque eu costumo usar o termo processo depressivo. Porque tudo que é um processo, ele tem um passo a passo, né? Ele tem uma evolução. Quando a gente diz depressão, parece que a pessoa está doente, mas isso é um passo a passo, tá? Então, o processo depressivo acontece, sim. Tem uma tendência maior nesse momento? Sim. Tá? Por quê? Porque é uma situação, primeiro, nós não estávamos preparados para a pandemia. E acreditem, se ela acontecer daqui 10 anos de novo, que eu não desejo, nós ainda assim não vamos estar preparados para ela. Nós tivemos, acho que em 2002, 2014, 2 situações complicadas. Uma delas foi o Ebola, se eu não me engano, em 2014, né, que também foi um boom. Mas se a gente parar para pensar, isso que nós estamos vivendo agora é mundial. Né? Não aconteceu aqui, não aconteceu em São Paulo, não aconteceu no Brasil. Isso aconteceu no mundo todo. E falando sobre essa coisa da pandemia, sobre essa surpresa ruim que nós tivemos, né? Aí a gente entra um pouquinho na questão do cérebro. O cérebro está extremamente insatisfeito. Insatisfeito. Por quê? Eu tenho até dito para as pessoas que eu atendo, nós, de uma maneira abrupta, nós tiramos tudo que era prazeroso para o nosso cérebro. Nós não vamos mais ao shopping, não vamos a festas, não vamos a aniversários, nós não vamos a fast food, não vamos a um restaurante almoçar ou jantar, não podemos viajar. O que sobra de prazeroso para o nosso cérebro neste momento? Comer. É a única coisa prazerosa que restou para o nosso cérebro.
Por isso ele fica nos lembrando o tempo todo que nós precisamos comer. E aí chega o frio, aí ele lembra dobrado, né? Precisávamos comer porque não tínhamos prazer nenhum, agora nós precisamos comer porque, além disso, nós ainda temos o frio. O cérebro, ele está nos cobrando. Por quê? Nós não temos deslocamento espacial. Algumas pessoas, sim, a grande maioria não tem. O deslocamento espacial, muitas vezes, para muitas pessoas, era sair de casa, vai para um ponto, vai para o outro, depois volta para casa. Hoje, o deslocamento espacial que a grande maioria das pessoas tem é do quarto para a sala, da sala para a cozinha, banheiro nesse meio do caminho e voltamos para a cozinha. Aliás, o percurso para a cozinha eu acho que é o que a gente mais faz, né? Abrir a geladeira, que mais acontece. Nunca vi, vai vir uma energia danada, porque quando abre a geladeira, né, gasta energia. Então, assim, porque é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Então, se as pessoas estiverem se sentindo mais estressadas do que o normal, faz parte do processo. Eu venho atendendo as pessoas e orientando da seguinte forma: o nosso cérebro, ele precisa de um planejamento diário ou uma rotina. É que a palavra rotina, para algumas pessoas, ela pode não soar muito bem, né? Então, a gente pode chamar de planejamento diário. O que é isso? O cérebro, ele precisa entender, ele precisa saber a sequência dos acontecimentos. Então, tal horário eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer outra, e depois eu vou fazer outra, e outra, e outra, e outra. Por que isso? Porque o cérebro estava se sentindo muito perdido. E aí, muitas pessoas adotavam o método de ficar estudando o dia inteiro, sobrecarga do cérebro. Então, eu vou aproveitar para fazer um monte de cursos online, aproveitar que eu estou em casa. Eu nunca aprendi violão, agora eu vou aprender violão, inglês, vou aprender a pintar, corte e costura, nem sei se existe mais corte e costura. Vou aprender espanhol, vou fazer aula de italiano, porque eu preciso ocupar o meu tempo. E nesse desespero de ocupar o tempo, a gente sobrecarrega mais ainda o nosso cérebro. Nesse planejamento diário, é muito importante que a gente mescle as atividades. Então, é uma atividade que exige do meu cérebro uma atividade de repouso. O cérebro está trabalhando o tempo todo, mas eu não exijo. Então, eu chamo de atividade de repouso porque é um momento onde eu exijo menos do meu cérebro. Na sequência, eu faço uma atividade que exige mais, menos, mais e menos. As crianças que eu atendo, elas estão fazendo origami. Elas têm horário de leitura, porque eu tenho que ter, elas têm horário da aula na escola, origami, dança. Eu coloquei aula de dança, planejamento diário, a maioria das crianças que eu atendo. Crianças adolescentes, eu não vou falar o nome porque tem alguns aqui, então eles vão me vergonhar, eles vão achar que eu vou pedir para eles dançarem aqui, mas eles não vão. Por que nós temos que fazer isso? Porque o cérebro, ele está ficando estressado. Aí vem as insônias ou dormir demais, que são os dois extremos. Então a pessoa ou ela fica virando na cama a madrugada toda, não consegue parar de pensar, até porque o pensamento mais presente na insônia é: eu preciso dormir. Aí, olha que louco, a pessoa fica brigando com ela: eu preciso parar de pensar para dormir, mas eu não consigo parar de pensar. Não existe a menor possibilidade de eu parar de pensar. Então, eu tenho duas técnicas que eu uso, que depois posso até explicar, senão eu vou ficar ensinando as técnicas aqui a noite toda. Mas uma das técnicas é baixar o volume do pensamento, até porque eu não silencio o pensamento nunca, mas eu consigo baixar o volume do pensamento. E uma outra é usar o meu próprio pensamento para entrar num estado de relaxamento e dormir. Mas essa luta que as pessoas ficam contra o próprio pensamento, elas começam a ficar irritadas, elas começam a ficar com raiva delas porque não conseguem dormir. Ou então elas dormem o dia todo. Aí eu atendi uma menina esses dias que ela disse assim: Solange, eu acho que eu estou em depressão. Eu falei: por quê? Ela disse: porque eu estou dormindo muito. Falei: fica tranquila. Na verdade, assim, o estar dormindo muito é o extremo da insônia, né? Não quer dizer que ela não pense, mas ela encontrou um mecanismo de não pensar, então ela dorme. E ela programa o cérebro dela para isso. Às vezes inconsciente.
Às vezes, de maneira inconsciente, ela criou uma programação no cérebro onde ela disse o seguinte: se eu durmo, eu não penso e não fico triste. Então, como eu não quero ficar triste, ela acaba dormindo. O grande problema de dormir demais ou dormir menos é que esse sono que a gente dorme muito, ele não descansa, ele não é um sono reparador. Ele é um sono que, quando a gente acorda, muitas vezes ele traz uma sensação de culpa. Tá? Então, não é um sono reparador. Tem gente que dorme horas e acorda e parece que ainda está com sono. E parece que não descansou. Uma outra coisa que eu venho utilizando muito com as pessoas que eu atendo é assim, é programar 1 hora de sono à tarde. Mas é 1 hora de sono marcado no relógio, com despertador. É um sono de premiação para o meu cérebro. Então é como se dissesse assim: olha, cérebro, essa 1 hora de sono é para você. Porque o sono da noite é obrigatório. Então o cérebro não acha que ele ganhou presente nenhum. Você dormiu porque você dormiu. Enquanto que se eu coloco esse sono 1 hora da tarde, não interfere no meu sono à noite. E ele me traz uma sensação de reparo. É como se ele reparasse mesmo o cansaço, de reparação, perdão. Ele repara o cansaço, ele ajuda na memória. Tem gente que fala: Solange, se eu dormir à tarde vai atrapalhar o sono à noite. Se o sono for todos os dias, no mesmo horário, por 1 hora, eu garanto para todos vocês que não atrapalha no sono à noite. Tá? É algo para descansar mesmo. É algo para... Porque o cérebro precisa, gente. Ele precisa de coisas boas. Ele precisa... Ele precisa se sentir... Ele precisa sentir o prazer da vida. Vamos dizer assim. Porque não tem, né? A gente sobrecarrega ele com preocupações. A gente sobrecarrega com mau humor. Porque o que mais tem hoje em dia são pessoas mal-humoradas. Como se o mundo tivesse culpa do que está acontecendo. Então, aí a gente agora entra no terceiro e talvez último ponto, para depois a gente abrir um pouco, né? Aceitação. Uma das coisas que funciona muito legal nesse momento, além do planejamento diário, né? Incluir o sono diário, mesclar as atividades, é a aceitação. Aceitar, gente, não significa concordar, não significa estar satisfeito. Mas aceitar significa que é algo que não depende de mim para mudar. E isso diminui muito a ansiedade e o estresse. Porque quando eu aceito que esse momento que eu estou passando, está passando todo mundo. Se eu aceito que esse momento é um momento onde eu não posso fazer nada para mudar, então eu paro de querer brigar com o destino, eu paro de querer brigar com o presidente, essas, né, brigas políticas e tudo mais, tentando achar um culpado para tudo. Sei lá se existe culpado, né? E para eu aceitar o que está acontecendo, a coisa mais importante é eu viver o hoje. Quando eu vivo o hoje, eu consigo trabalhar a aceitação. Se eu ficar lembrando do que eu fazia há 70 e tantos dias atrás, eu não vou aceitar o que está acontecendo. E se eu pensar que daqui, sei lá, 30 dias eu estou desempregado, eu também não vou aceitar. Só que não aceitar não significa que eu vou mudar. Se eu não aceitasse e conseguisse com isso mudar, ok. Mas não aceitar gera um estado de insatisfação e de ansiedade. Os sintomas da ansiedade são muito parecidos com alguns sintomas da Covid. Ou seja, eu tenho uma crise de ansiedade, quem já teve sabe o que é isso, também dispara o coração e também me dá falta de ar. Uma crise de ansiedade pode me levar para o hospital. E no momento em que nós estamos vivendo, chega a ser muito arriscado precisar de um hospital por uma crise de ansiedade. Então, quando eu aceito
eu diminuo em muito a ansiedade. Porque eu entendo que esse momento que eu estou vivendo não dá para ser diferente. Eu ensinei algumas pessoas há uns 20 dias atrás, que eu fiz uma reunião, e aí eu disse o seguinte: quando eu acordo de manhã, gente, isso parece bobo, mas para o cérebro não é. Quando eu acordo de manhã e digo assim, vamos imaginar que são 7h30 da manhã. Mentira, eu não acordo 7h30, mas faz de conta que eu acordo 7h30. Então, assim, 7h30 da manhã, eu desperto e digo assim, bom dia, dia. Hoje é dia 26 de maio de 2020. O que é que eu tenho para hoje? Ah, para hoje eu tenho isso. Legal. No final do dia, eu vou lá, só avalio o meu dia. Se alguma coisa daquele dia eu não consegui fazer, entendo por que não consegui fazer. No final do dia, eu agradeço. Hoje termina o dia 25 ou 26 de maio de 2020, agora eu vou descansar. Isso é viver o momento presente. Até porque nós não estamos em condições de planejar futuro. Todo planejamento, ele parte de um pressuposto de data. Como é que a gente trabalha um planejamento com data? Quem é que sabe o que vai acontecer daqui 10, daqui 15 dias? Quem me garante que daqui 30 dias tudo vai estar normal? 60 dias, sei lá. Então a gente precisa viver o momento presente. E quando eu vivo o momento presente, quando eu vivo o dia de hoje, nada me impede, por exemplo, de dizer, puxa vida, olha, quando tudo isso passar, eu vou fazer uma viagem de 20 dias. Não tem problema. Isso não tem problema. O problema é quando eu durmo todos os dias lamentando que vai demorar pra caramba para chegar a minha viagem depois da pandemia. E isso é que as pessoas não conseguem diferenciar. Eu planejo que quando acabar a pandemia, eu vou, por exemplo, sei lá, eu vou para Bahia. Ok, ponto. Está planejado. Agora, se eu acordar todo dia e falar, ai meu Deus, que dia que eu vou para Bahia? Puta, vai demorar para ir para Bahia. Nossa, esse dia de ir para Bahia eu nunca chego. Isso é sofrimento desnecessário. E nós estamos sofrendo desnecessariamente. Não quer dizer que a gente não esteja preocupado com o futuro, não é isso. Mas essa preocupação não vai mudar em absolutamente nada no momento presente. Então, quando eu aceito, eu trabalho as emoções da maneira que elas devem ser, não vou deixar de ter medo na quantidade certa. Não vou deixar de ter raiva na quantidade certa. Não vou deixar de ficar triste na quantidade certa. E também não vou deixar de ficar alegre ou sentir amor também na quantidade certa. Porque a alegria e o amor em excesso também são um problema. Tá? Então, quando a gente aceita, quando a gente vive no momento presente, a gente diminui as chances de termos uma crise de ansiedade. Eu tenho visto muitos casos, muitos. Até quando eu conversei com a Isabel, conversei com a doutora Luciana, num outro momento, a gente falou sobre isso. A importância das pessoas entenderem que as emoções, elas fazem parte. Eu só preciso identificar a emoção, aceitar a emoção e trabalhar a emoção. Como é que eu trabalho a emoção? Daí vem o segundo caminho. O que eu penso me leva a um sentimento. Se eu estou sentindo algo que está muito ruim, eu dou um passo para trás e volto no pensar. O que eu estou pensando para me sentir desse jeito? Puxa, eu estou pensando que está muito perigoso. Mas se eu der um passo para trás e disser, peraí, mas eu estou tomando os devidos cuidados. Ele vai amenizar o segundo passo, que é o sentimento de medo. Ele vai amenizar, porque quando eu dei um passo para trás, eu mudei a minha maneira de pensar. Então, são dois caminhos que um se une ao outro, mas são dois caminhos bem resumidos, que a partir do momento que vocês entendem isso, vocês começam a se perceber. A perceber em que momento esse pensamento está mais forte. O que me faz pensar assim, puxa, ver noticiário me faz ficar angustiada? Então não vamos ver noticiário. Para que eu vou ver noticiário? Eu passo uma vez por semana, dou uma olhadinha lá nos números, ainda assim nem sei se vale a pena. Não sei até que ponto acompanhar os números é importante para a gente.
Podemos evitar pessoas pessimistas. Olha, tá cheio de gente pessimista por aí. Sabe aquelas pessoas que elas mandam WhatsApp para você logo cedo? Bom dia, tudo bem? Ah, eu tô péssima. Menina. Aí começa a contar uma lista, né, de tragédia. Você não sabe. Porque a vizinha aqui do lado está passando fome. Porque, olha, morreu... Gente, olha, evita. Sabe por quê? Ouvir esse tipo de coisa me faz pensar algo. E pensar algo me faz sentir alguma coisa. Não quer dizer que eu não deva ser solidária. Tá aí uma outra situação de aceitação. Se eu não posso fazer nada por aquela pessoa, se eu não tenho naquele momento condições de fazer nada por aquela pessoa, eu também não posso sofrer. Porque as pessoas, às vezes, elas acabam, por conta de conviver com dores de outras pessoas, elas acabam sofrendo, porque elas não sabem como ajudar. Então, esse sofrimento dá a sensação de que eu divido o sofrimento com a pessoa. Bobagem, vamos ser duas pessoas sofrendo. Ou eu sou mais prática, encontro um caminho para auxiliar, entende? Ou eu simplesmente dou o meu ouvido, deixo falar e só conforto dizendo, olha, se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu estou aqui. Porque as pessoas também estão sofrendo com o sofrimento de outras pessoas. Nós somos muito assim, né? Nós temos essa tendência a sofrer por conta dos outros. Só que a gente não está dando conta do nosso próprio sofrimento e a gente está querendo dividir o sofrimento do outro, né? Então, assim, quando a gente fala em emoção, não existe matemática, né? Mas se existisse, nós não poderíamos dar aquilo que a gente não tem. Eu não posso passar confiança para alguém se eu não estou me sentindo confiante. A história do discurso, da teoria, nesse momento, gente, ela não funciona. Porque as pessoas estão muito emotivas, elas estão muito sensíveis. Então, quando eu percebo que alguém está falando da boca para fora, sabe? Assim, a pessoa fala para você, não, você vai ficar bem. Você fala, puta, a pessoa sabe que eu não vou ficar bem. Mas tudo bem, vai, tudo bem. Então, a gente precisa aceitar algumas coisas. E isso é importantíssimo para que a gente consiga ficar melhor nesse momento. E, principalmente, é um momento onde a tristeza impera. Qual é o mecanismo de processamento da tristeza? O que ela dispara? Reflexão. É a tristeza quem me põe para pensar. Se eu estou vivendo um momento de muita tristeza, o que eu posso fazer disso? Refletir. É o momento de eu refletir a minha vida. Como é que era a minha rotina? Como é que eu quero que seja a minha rotina? Cara, eu trabalhava 15 horas. Será que eu quero continuar trabalhando 15 horas? Será que é isso que eu quero? Puxa vida, eu por conta do trabalho, eu adiei passeios. Será que eu quero fazer isso agora? O que eu preciso aprender com tudo isso? O que me movia esse tempo todo? Eu posso garantir para vocês, sem medo de errar, que a grande maioria das pessoas estavam entrando, se não já estivessem dentro, do piloto automático. Quem aqui nunca pegou a chave na mão e ficou procurando a chave? Óculos na cabeça, perguntando cadê o óculos? Vai lavar o cabelo, passei shampoo 1 ou 2 vezes. Passou o condicionador, saí do banho, falei, mas não me lembro de ter enxaguado o condicionador. Aí passa a mão e fala, não, acho que eu enxaguei. Sai de casa e fica pensando, será que eu fechei a janela? Ou eu tranquei a porta? Estaciona o carro e quando chega dentro do lugar onde foi, fala, pô, será que eu liguei o alarme? E aí volta e refaz. Por que acontece tudo isso? Porque o cérebro entra no piloto automático. Como ele faz a mesma coisa repetidas vezes, ele se sente no direito de fazer por conta própria. Só que o piloto automático é muito perigoso. Eu conheci uma pessoa que ele fazia todos os dias o mesmo percurso casa-trabalho, todos os dias. Chegou um dia que ele encostou o carro, ele estacionou o carro e disse assim, cara, eu não me lembro de ter saído da minha casa. Ele me ligou na hora. Solange, aconteceu isso, isso e isso. Falei, piloto automático. Por que acontece? Já aconteceu algumas vezes do pai esquecer o filho dentro do carro. Porque não era uma coisa da rotina dele, ele está acostumado, né? Aí aquele dia a mulher falou, leva o Joãozinho
para a escola, mas ele está no piloto automático. Ele desce, trava o carro e vai embora. Se a criança estiver dormindo, é um risco. Às vezes que eu me lembro em que isso aconteceu, a criança estava realmente dormindo. Então não teve barulho nenhum. Ele parou o carro, pegou a mala, travou e foi trabalhar. Quando voltou, a criança asfixiada. Por quê? Porque é piloto automático. Porque é uma coisa que está dentro da rotina. E a grande maioria de nós, em algum momento, se não em muitos momentos, já estávamos no piloto automático. Então, esse breque que o nosso cérebro recebeu, esse baque, né, esse breque mesmo na velocidade, isso gerou um impacto na gente. Porque agora a gente não está mais no piloto automático. Eu duvido que alguém esquece de passar o shampoo agora. Nós temos tempo suficiente para prestar atenção que nós estamos passando o shampoo. Eu desafio quem já perdeu, quem ficou com a chave na mão procurando a chave, eu duvido se isso acontece agora. Ou óculos na cabeça, perdeu o óculos, isso não acontece. Porque nós tiramos o cérebro do piloto automático. Até porque, mesmo que ele quisesse se manter no piloto automático, ele não conseguiria. Porque não é uma rotina que ele está acostumado. Ele não faz isso o tempo todo. Então, ele nem sabe como fazer. Então, ele não tem como assumir uma tarefa que ele não sabe fazer. E isso, gente, é o ponto mais positivo do momento que nós estamos vivendo. Não estamos Solange, sim. nós estamos aqui, tudo ouvindo, a gente vai ficando assim, acho que até amanhã, né, ouvindo você falar. Difícil, né? Agora o pessoal tá fazendo um monte de questionamento, assim, eu queria colocar algumas coisas para você, tá? Assim, complementando um pouco tudo que você está falando, eles queriam que você falasse, assim, alguma coisa referente, alguma dica para trocar de sentimento, né? Por exemplo, você está com muito medo, muita raiva, para fazer uma troca. E se isso também, se você pode falar também um pouco sobre a meditação, né? Que é para trabalhar sobre todos esses sentimentos aí. Sim, na verdade, a meditação é uma ferramenta onde eu entro num estado, né? Eu saio do estado de estresse e entro numa onda vibratória de relaxamento. A meditação, na verdade, ela me permite sair do estresse praticando alguns exercícios. Eu, particularmente, eu não faço meditação. Né? Há muito tempo atrás eu fiz, porque uma das coisas que não está aí no meu currículo, eu sou instrutora de yoga, né? Então, assim, há muito tempo atrás eu fazia o uso da meditação, mas a coisa para mim ficou muito automático nesse sentido. Então, eu não paro para fazer. E olha, e aí nós vamos cair no problema da insônia. Quem nunca meditou tem uma dificuldade imensa em silenciar os pensamentos, né? Mas, respondendo a pergunta, existe sim uma técnica para mudar o estado emocional, que é muito tranquilo para fazer e que eu acho que vale a pena dividir com vocês. Antes de você fazer essa divisão, que a gente já sabe, né, que você vai dar um presentinho para nós, ainda tem uma outra questão que tem no chat, né, as perguntas, falando sobre equilíbrio emocional. É o mesmo que inteligência emocional? Não. Na verdade, inteligência emocional é aquilo que eu falei. Eu identifico, aceito e trabalho a emoção. Equilíbrio emocional, ele está no terceiro passo, que é o que eu faço com a emoção. E equilibrar a emoção nada mais é do que manter ela num nível aceitável, onde ela não me cause nenhum problema. Tá? O equilíbrio emocional ele está atrelado ao terceiro passo. E a inteligência emocional são os 3 passos. A outra questão da doutora Ana Lúcia, ela está falando que ela tá feliz, mas ela é uma pessoa feliz, né? E aí ela está falando que ela só sente falta da academia. Isso é normal? Só sentir falta de alguma coisa que realmente fazia muito bem? O cérebro dela encontrava o prazer na academia. Lembra? É o que nós falamos. Ela foi privada de um prazer que ela tinha. Por exemplo, eu não sinto a menor falta da academia, até porque eu não vou para a academia. Então, se eu dissesse que eu estava sentindo falta da academia, a gente precisaria entender o que está acontecendo. Mas por quê? Porque, assim, para ela, muito provavelmente ela tem uma vida agitada, muito provavelmente ela tem, né, uma correria, e na academia era um momento onde ela extravasava.
que não necessariamente acontece com todo mundo. Às vezes a pessoa vai para a academia, ela não extravasa, mas por uma questão estética, ela fica lá se mantendo no exercício. Mas tem gente que não. Tem gente que vai para a academia e é prazeroso. Então, por que ela está sentindo falta? Porque era um momento de prazer que ela tinha, com frequência, acredito eu, e ela não tem agora. Bom, está com você de novo a palavra aí para você fazer. Não, então, deixa eu Infelizmente, né? Passa muito rápido o tempo. Sim. Só respondendo aquela pergunta, que ainda não é o presentinho no final, o presentinho no final é outro, né? Só respondendo aquela questão, que eu acho muito importante, como é que a gente muda o estado emocional, né? Lembrando que se eu trabalhar o pensar, eu mudo o sentir, então nós vamos focar no pensar. A memória, ela é atemporal, tá? Então, assim, ela não existe, para o cérebro, a memória não existe presente, passado e futuro, tá? Quando eu penso com bastante intensidade em algo, o cérebro pensa que eu estou vivenciando aquilo naquele momento, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Se a memória é atemporal, o que eu posso fazer para mudar o meu estado emocional nesse momento? Eu vou lá, pego no meu baú de memórias, que eu tenho memórias, caramba, arquivadas, tá? Pego uma memória muito legal, pode ser uma viagem que eu fiz, pode ser um dia na academia, por exemplo. Eu pego uma memória muito legal, tiro ela do baú de memórias e revivo ela com a máxima intensidade. Detalhes. Ouço o que eu ouvi naquela época, digo o que eu disse naquela época, vejo o que eu vi naquela época. Não é lembrar, é reviver aquela memória. Quando eu revivo uma memória, eu estou trabalhando no pensar. Automaticamente eu mudo o sentido. O que a gente não percebe é que quando a gente está muito triste, nós estamos aqui no pensar trabalhando memórias tristes. Seja uma memória de 5 minutos atrás, porque a memória é atemporal, então eu estou lembrando de uma notícia que uma amiga me deu, eu estou lembrando de uma notícia que eu vi na televisão, eu estou lembrando de um parente, eu estou fazendo o exercício de maneira inconsciente. A diferença é que eu estou mexendo com memórias, eu estou revivendo memórias negativas. Logo, eu desenvolvo sentimentos negativos, porque os sentimentos estão atrelados aos pensamentos. E não tem como mudar isso. Então, o exercício muito rápido é esse. Quando eu me senti angustiada, e tem gente me assistindo aqui, que eu atendo e já fez essa técnica, quando eu estiver me sentindo muito angustiada, eu só fecho os meus olhos, vou lá e busco uma memória. Cara, pode ser a memória mais distante que for, mas ela foi tão importante e eu vou reviver aquela memória. Tem gente que relata que o coração dispara de alegria, porque reviveu com tamanha intensidade. E aí eu consigo mudar o meu estado emocional. Solange, mas eu posso fazer isso o dia inteiro? Quantas vezes você quiser. A memória, ela é atemporal. Se eu dou uma intensidade, se eu dou uma veracidade para aquela memória, o cérebro acredita que eu estou vivenciando. O grande problema é que eu estou sempre pensando coisas ruins, com muita intensidade, e o cérebro pensa que eu estou vivendo aquilo que eu estou pensando, e aí ele entra em estado de alerta. Entende? Então, isso que eu estou ensinando... Coisa louca, né? Mas é verdade. Isso que eu estou ensinando vocês é uma coisa que vocês já fazem, só que vocês fazem de maneira inconsciente. A partir do momento que você toma consciência do que você está fazendo, você consegue fazer diferente. Porque provavelmente essas pessoas que estão tendo crises de ansiedade, crises de processo depressivo, tristeza profunda, irritação, estresse, provavelmente elas estão pensando de maneira intensa coisas ruins. Ou eu estou lamentando, ou eu estou reclamando, eu estou focado em algo ruim. Então, se eu faço a mudança desse pensar, eu busco lá uma memória. Sei lá, tem um monte de memória, né? E olha, eu vou dizer para vocês, tem gente que enquanto está lembrando, você percebe que a pessoa sorri. Ela lembra com tamanha intensidade que ela sorri quando ela lembra. E aí você muda o seu estado emocional na hora. E aí a gente trabalha a aceitação, né?
eu não posso mudar, isso não depende de mim, mas eu escolho ficar bem diante dessa situação. Mais alguma pergunta? Maravilhoso. Não, acho que você conseguiu responder todas, né? Se alguém tiver alguma perguntinha, vai conseguir colocar ainda mais um pouquinho, mas você pode continuar. Não, é que assim, eu fico falando, se deixar, quem me conhece sabe, eu fico aqui a noite inteira, né? Eu sou companheira de boteco legal, o bar fecha e eu tô falando ainda, né? Eu tenho certeza que se abrir, se destravarem os microfones, você vai ficar aqui até amanhã. Não, mas podemos abrir, para mim não tem problema algum. A pessoa... Mas você falou do boteco, agora eu fiquei triste, viu? Por quê? Me deu saudade do boteco agora. Vai mandar a gente embora, que não tem mais, então, tô assim. Viu? Porque difícil. Porque você teve uma memória que te trouxe a tristeza, você acabou de exercitar. Mas eu acho que vale a pena, Angela, se alguém aqui que está assistindo quiser fazer uma pergunta, quiser abrir o microfone, fica à vontade, eu acho que é melhor. Rafael, abre, a doutora Isabel quer falar. Acho que já está aberto o meu microfone. Tá. Bom, Solange, é sempre maravilhoso te ouvir, até porque mexe com a cabeça e com as emoções, né? A gente está aqui ouvindo você falar e exercitando tudo isso e percebendo que a gente faz exatamente isso. Nesse momento, principalmente de pandemia, né? Que a gente se vê pensando o que será, como vai ser, o que está acontecendo, para onde iremos, quem sou eu, enfim. A gente está filosofando, sofrendo o tempo todo. E eu acho que, assim, eu vou colocar como os advogados, porque a gente está aqui nesse momento da OAB, mas tem muita gente querida aqui acompanhando de outros segmentos, mas uma coisa que o advogado em si vive muito é a questão de lidar com a ansiedade do outro. Então, mesmo sabendo tudo que a gente está vivendo, o cliente manda WhatsApp, o cliente liga, o cliente manda e-mail. Ai, como está o meu processo? Ai, o que farei? Então, assim, além da gente ter esse processo pessoal de cobrança, ainda nós temos que lidar com a ansiedade do outro e tentar dar algum sinal, algum resultado. O que você pode dizer, se é que tem alguma coisa, né? Como que a gente lida com a ansiedade do outro? O que você poderia nos sugerir, aconselhar, ensinar, enfim? Que é uma coisa que me pega muito, nesse momento principalmente. Sim. Existe uma técnica que é muito legal e ela acaba se encaixando para outras coisas, mas assim, existe uma técnica que a gente chama de técnica sanduíche, né, em neurolinguística. Na verdade, assim, você diz o que tem que dizer e você coloca um mais e diz o que tem que dizer. Então, por exemplo, olha, tá tudo enrolado o processo, as coisas estão todas paradas, muito provavelmente vai levar aí mais uns 30 dias, mas fique tranquilo que eu estou me empenhando e na medida do possível a gente reduz o prazo. Por quê? O estado de ansiedade dele, né? A ansiedade dele, ele tem um processo de pensamento acelerado e muitas vezes, 99% das vezes, é um processo de pensamento catastrófico, ou seja, ele está pensando no pior. Porque a ansiedade é isso, gente. Eu ensino as crianças assim, a ansiedade de 0 a 10, de 0 a 3 é aquela ansiedade legal. Puxa, não vejo a hora de jogar porque vai dar tudo certo. A ansiedade de 4 a 10 é aquela, pô, será que vai dar certo? Pô, será que eu vou conseguir fazer aquela jogada? Pô, será que aquele cara que é muito bom vai jogar? Né? Então, aí nós estamos falando de uma ansiedade que provavelmente é a ansiedade que acontece na maioria das vezes com os clientes. Então, tudo aquilo, quando eu coloco a palavra, quando eu coloco mais na frase, eu dou uma sensação de alívio. Ela alivia, diferente do E. O E interliga. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai chamar a atenção de uma criança. É necessário chamar a atenção de uma criança? É claro que é. Só que eu faço o seguinte, eu venho e digo assim, olha, você é muito inteligente, você é extremamente esforçado, mas você precisa se dedicar mais nos estudos. Então, quando você dá essa informação, quando você coloca o mais, você tira a primeira parte, que não é mentira, mas que naquele momento não vai ajudar muita coisa.
Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Se eu não tiver, por favor, tá? Então, você vai dizer a mensagem, mas... E aí você, antes que ele se manifeste... Porque senão você vai fazer terapia. Se você disser, olha, eu acabei de aprender que ansiedade é um negócio assim, fala para o seu cliente, né? Deixa eu te explicar um negócio, para controlar a sua ansiedade. Porque a ansiedade, não. Você tem que usar um método onde ele não perceba, mas você está trabalhando. Olha eu aqui, né? Eu uso muito. Ele não percebe, mas você está amenizando uma situação. Entende? Então eu vou lá, eu tenho para dizer, mas fica tranquilo que eu estou me empenhando, porque aí você elimina até o próximo questionamento. Você não vai acabar com a ansiedade dele, não é isso. Mas vai evitar que ele fique te questionando por conta da ansiedade dele. Porque a ansiedade é dele. Não tem o que você faça para que ele não fique ansioso. Né? Mas você encontra um caminho que você consegue amenizar esse diálogo, esse questionamento e esse monte de, sei lá, de interrogações, enfim. Tá? Então, assim, é uma técnica bem legal, funciona super bem. Tá? Respondi? Ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Acho que você conseguiu responder todas. Respondi todas? Uhum. Libero de mais alguém, Angela? Tem uma no chat da Esther Piovesan. Peraí. Acho que ela já tinha respondido. Ela colocou que esse reviver uma memória positiva. Como fazer isso? Precisamos de calma. Estado meditativo? Era sobre a meditação, né? Não, mas assim, não precisa de estado meditativo, não precisa e não precisa de calma. Por quê? Quando eu quero lembrar, se eu falar para vocês agora, tá? Lembra para mim, lembrem aí, a última viagem que vocês fizeram antes da pandemia. Só lembra. Vai vir a viagem. Se não vier aquela, vem outra. Aí eu não me lembro se eu fui para Porto Seguro ou se eu fui para... Não importa. Lembrei. Puxa, então eu quero me lembrar com mais detalhes da viagem para Porto Seguro. Eu consigo me lembrar, por exemplo, do dia que eu fui para a praia e estava muito sol, e a areia me incomodou, ou a praia estava muito cheia, ou eu fui comprar um camarão e o cara me cobrou R$200 a porção de camarão. Eu consigo me lembrar dos detalhes. Eu não preciso estar calma para isso. Eu só preciso escolher reviver aquela memória. E não tem a ver com o estado meditativo. Eu consigo fazer isso assistindo televisão. Quantas vezes a gente se desliga da televisão e começa a pensar em uma outra coisa? Tem gente falando, criança gritando, a TV no volume alto, e ainda assim a gente consegue lembrar de alguma coisa. Né? Então, isso é mais legal, porque assim, eu não preciso de nada especial para isso. Absolutamente nada. Eu preciso fazer a escolha. Ah, mas e se eu estiver lembrando de uma coisa e lembrar de outra? Tá bom, se for bom, lembra de quantas coisas você quiser, não tem problema nenhum. Ah, Solange, eu lembrei de uma viagem muito legal, só que, putz, choveu 3 dias. Tá, pula a parte da chuva, mas deve ter tido alguma coisa legal. Não, não teve nada legal, então pense em outra. Entende? Então pense em outra, então escolhe outra. Deixa a chuva lá e escolhe outra. Não precisa de nada especial, é uma escolha. Ah, eu consigo lembrar de alguma coisa boa quando eu estou em um processo ansioso? Consigo. Só que tem um pequeno detalhe quando eu estou em processo ansioso e eu acho importante colocar isso para vocês. Quando eu estou me sentindo muito ansiosa, a ponto de taquicardia, tremor, respiração acelerada ou falta de ar, eu preciso, antes disso, parar e aceitar tudo que eu estou sentindo. Ah, eu não posso sentir falta de ar. Não, eu estou sentindo falta de ar. Eu vou me permitir sentir falta de ar por um tempo, mas já vai passar. Por quê? Todo estado fisiológico, ele é comandado pelo cérebro. Então, se ele é comandado pelo cérebro, eu preciso racionalizar isso. Eu preciso sair do estado emocional. Porque se eu ficar com medo da falta de ar, eu estou alimentando uma emoção. Não é isso? Eu estou focada numa outra emoção, que é medo. Se eu ficar triste porque eu estou com processo de ansiedade, eu estou focada em uma outra emoção. E a ideia é não focar em outra emoção, é focar em uma razão. E como é que é a razão? É quando eu converso comigo mesma. Peraí, Solange,
você está sentindo falta de ar, realmente seu coração está acelerado. Vamos buscar uma respiração para ver se isso dá uma amenizada? E aí eu vou buscar uma respiração. Gente, porque a pessoa ansiosa, ela só se desespera porque ela luta contra o que ela está sentindo. Esse é o maior desespero. Ela nega o que ela está sentindo. A gente precisa ter inteligência emocional. Eu identifico o que eu estou sentindo, eu aceito o que eu estou sentindo. E aí eu vejo o que eu faço com isso. Pera, eu estou com falta de ar, é verdade. Nossa, meu coração está disparado. É verdade. Puxa, como o meu coração bate rápido? Né? Olha, tá tremendo as minhas mãos. Então, o ideal é que eu fique sentadinha, quietinha, porque isso vai passar. E principalmente quem já teve crise de ansiedade, uma coisa que é muito importante repetir: isso vai passar porque já passou outras vezes. Isso vai passar, já passou outras vezes. Vai passar de novo. Aí, quando eu dou uma tranquilizada, aí eu trabalho. Eu revivo uma memória positiva. Se eu tiver coração acelerado, falta de ar, eu não vou conseguir reviver uma emoção positiva, é fato. Por quê? Porque a minha atenção, ela está no meu mal-estar. Eu preciso tirar a minha atenção do meu mal-estar. Então, eu aceito o meu mal-estar. E eu digo, vai passar, porque já passou outras vezes. Vai passar, porque daqui a pouquinho eu vou respirar normal, daqui a pouquinho eu vou ficar tranquilo, daqui a pouquinho. A hora que eu perceber que amenizou, aí eu consigo trabalhar uma memória positiva. É a única exceção, tá, de reviver uma memória positiva. Caso contrário, só tô triste, só tô chateado, tô de mau humor, tô com raiva, fecho os meus olhos e revivo, tá? Não tem, como fala, um ritual para que isso aconteça. Não. A única coisa é realmente, quando eu estou em estado de ansiedade, eu preciso dar uma tranquilizada. E é possível, gente. É possível você trabalhar estado de ansiedade sozinho. É possível. Tá? Principalmente nesse momento, nós precisamos adquirir exatamente esse equilíbrio sobre as minhas emoções. Tá? Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo tristeza, mas vai passar. Eu vou ficar bem. E é por isso que eu reforço para vocês. A aceitação diminui muito, muito as crises de ansiedade. Tá? Se eu aceito, se eu começo a trabalhar e viver o dia de hoje, eu tenho 24 horas para viver. Aí amanhã eu faço a mesma coisa e depois de amanhã eu faço um trabalho com dependente químico. Agora já tem um tempo que não mais por conta do meu trabalho, mas eu trabalhei com dependente químico por 12 anos. E uma das frases que o dependente químico usa, né, tanto álcool, droga, enfim, é só por hoje. Eu não entendia o que era só por hoje. Eu falava, meu, mas por que só por hoje? Né? E aí uma vez eu fui dar uma palestra no AA, no grupo de alcoólicos anônimos, e conversando com os dirigentes, eu falei, olha, explica melhor, o que é o só por hoje? Aí ele falou para mim, professor Angélica, só por hoje, viver essas 24 horas. Nunca mais e para sempre são coisas que geram ansiedade. Então, quando a gente vive o hoje, a gente aproveita o hoje. Que é outra coisa que nós não estávamos fazendo antes. A gente estava tomando banho, lavando o cabelo, pensando na panela de feijão, ou pensando no que eu vou fazer amanhã, ou pensando no que eu vou fazer logo depois do banho. Nós não estávamos vivendo o momento presente. Não estávamos. A gente estava sempre lá na frente. Lá na frente. Nós não aproveitávamos muitas vezes a comida que nós estávamos ingerindo naquele momento, porque a gente estava comendo, mas pensando no que eu vou fazer depois. Nem o simples ato de comer a gente não estava fazendo bem feito, por conta desse processo de síndrome do pensamento acelerado. Nós estávamos pensando muito rápido. Tá? E por isso o cérebro tinha necessidade de automatizar as coisas, porque ele falava, cara, ela não vai dar conta sozinha, deixa que algumas coisas eu assumo o comando, mas, algumas coisas ele assumiu o comando, agir por impulso, processo de automatização de resposta. Gente, nós poderíamos ficar aqui por horas, falando muitas coisas, mas alguém mais tem alguma pergunta? A pergunta ajuda também, né? Porque às vezes a dúvida de um pode ser de outro. Não, já foi tudo maravilhosamente respondido. Eu até vou aproveitar para fazer a intervenção, me permita, Luciana, Maria Ângela, que estão coordenando e mediando esse momento.
mas até por conta assim, do horário que a gente se programa, eu queria, Solange, por favor, que você fizesse as suas considerações finais. E para a gente poder finalizar, agradecer a presença do nosso presidente Paulo Sérgio Ferraz, que está aqui conosco. E aí, se você puder, por gentileza, então, fazer essa finalização. Eu sei que você tinha prometido alguma coisa bacana aí para a gente, né? Todo mundo ansioso. E aí, depois nós finalizamos oficialmente o evento. Mas foi muito bom. Já me antecipando, eu espero ter ajudado, né, todo mundo a olhar um pouco para si mesmo, nesse momento que a gente tem vivido longe, né, uns dos outros. Os contatos que nós temos, às vezes, são mais com familiares, mas esses colegas todos presentes aqui fazem parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente se vê com muita regularidade e, de repente, isso foi interrompido momentaneamente. Então, é muito bacana poder trazer essa tua experiência, né, essas tuas palavras, para a gente parar, olhar um pouco para nós mesmos e saber que isso vai passar, né? Então, quero te agradecer muito, agradecer mais uma vez o Rafael Lira pelo trabalho exemplar, o Vinícius Cosso, que nos ajudou na divulgação, ao nosso presidente por ter permitido, né, que nós falássemos de um assunto não propriamente jurídico, mas que impacta a vida de todos nós, e eu acho que a saúde mental, o equilíbrio, nesse momento, mais do que nunca se faz necessário. Então, espero que todos tenham gostado desse momento que vivemos aqui, dessa aprendizagem com a Solange, e agora a gente te espera, Solange, para brilhantemente encerrar aí as tuas palavras. Obrigada. Eu é que agradeço. Bom, na verdade, eu prometi sim um presente final para todo mundo. E aí eu vou pedir, quem puder, por favor, apagar a luz de onde vocês estiverem, se sentarem confortavelmente. Nós vamos usar uma técnica de relaxamento. Esse é o brinde de vocês, né? Vamos todos sair daqui relaxados. Então, isso, quem puder, apague a luz, sente-se confortavelmente. Repouse as mãos sobre as coxas. Fechem os olhos. Então, eu quero que por alguns instantes vocês apenas observem a respiração. O ar que entra, o ar que sai. Apenas observe a respiração. À medida que você respira, você relaxa. Então, eu quero que você imagine à sua frente uma escada com 5 degraus. Nós vamos descer a escada degrau por degrau, aprofundando o relaxamento. Você desce o primeiro degrau e relaxa mais. Segundo degrau, muito mais relaxado. Terceiro degrau, você desce totalmente relaxado. Quarto degrau, profundamente relaxado. Quinto degrau, completamente relaxado. Imagine à sua frente um corredor. Ao final do corredor, uma porta. Caminhe pelo corredor em direção à porta, mas ainda não abra a porta. Porque ao abrir a porta, no meu comando, você estará no lugar onde você escolher. Mas é um momento só seu. Então, abra a porta. Entre. Reviva um momento muito bom, em um lugar muito gostoso. Ou talvez você nem tenha ido para este lugar. Imagine como seria se você estivesse neste lugar. À medida que você vai vivenciando, relembrando, imaginando, você vai sentindo um conforto cada vez maior. É como se você se desligasse do aqui e agora. Porque
Porque depois que você passou por esta porta, não há mais problema algum. Os momentos são outros. Permita-se reviver ou imaginar este lugar que você mesmo escolheu. Peço a licença para acrescentar uma cachoeira. Não faz mal se ela não fizer o menor sentido neste lugar. Esse lugar é seu, você põe o que você quiser. Então eu peço que você acrescente uma linda cachoeira. Aqui está frio, mas aí não. A menos que você tenha escolhido um lugar que seja frio. Mas a água da cachoeira vai estar muito gostosa. A temperatura é você que escolhe. Então agora eu quero que você se permita entrar embaixo dessa cachoeira. Deixe lavar o corpo e a alma. Deixe que a água lave seu corpo, levando embora as tristezas, os medos, tudo que for em excesso. Deixe que a água da cachoeira leve embora. E vá se sentindo melhor, revigorado. Perceba que algo muda em você a partir deste momento. É como se fosse um banho mágico. Tudo é possível. Dentro da nossa mente, tudo é possível. Agora, eu quero que você saia da cachoeira e se coloque num lugar e deixe que o sol seque sua roupa, seu corpo, seus cabelos. Faça uma forcinha a mais e sinta o calor do sol. A energia do sol nos dá força. A luz amarela do sol trabalha a sabedoria, que é tão importante neste momento. Agora eu quero que você saia do sol. Coloque um lindo jardim aí neste lugar, se ele não tiver. Um jardim com flores de várias espécies, de várias cores. Caminhe pelo jardim, observando cada detalhe das flores. Quando apreciamos o belo, aumentamos o nosso nível de serotonina, que é responsável pelo bom humor, pela felicidade. Observe cada detalhe das flores. Aproxime-se de uma delas e olhe atentamente. Ela pode ser o mais diferente que for, mas ela é linda. Agora chegou a hora de voltar. Mas nós vamos trazer tudo de bom que nós vivemos. Nós vamos trazer em nossa memória essa experiência que nós vivenciamos. Nós vamos trazer a sensação gostosa da alma lavada, do calor do sol e da beleza das flores. Vamos caminhando em direção à porta, porque nós vamos retornar, mas sem tristeza, com a satisfação de podermos vivenciar este momento. Passe pela porta, caminhe pelo corredor em direção à escada, aproxime-se da escada. Nós vamos subir a escada degrau por degrau, trazendo as boas sensações. Você sobe o primeiro degrau, se sentindo mais leve, mais equilibrado, mais feliz. Segundo degrau, muito mais leve, muito mais equilibrado, muito mais feliz. Terceiro degrau, totalmente leve, totalmente equilibrado, totalmente feliz. Quarto degrau, completamente leve, completamente equilibrado, completamente feliz. Quinto degrau, vá despertando lentamente, mantendo os olhos fechados, mas despertando o seu corpo, mexendo os pés, as mãos, se espreguiçando e agora sim, abrindo seus olhos.
Coisa boa, hein? Acendam as luzes. Vamos querer dormir aqui agora. É bom demais, né? Então, esse daí é um dos exercícios que é possível ser feito, né? A sensação que a gente teve agora, em tão pouco tempo, porque por mim eu estenderia, eu tenho muito mais. A gente poderia mergulhar no mar, poderíamos voar de tapete mágico. Tem um monte de técnicas que a gente usa para trazer esse bem-estar, né? Então, assim, é importante. Se a gente consegue focar o nosso pensamento em uma memória positiva, a gente automaticamente trabalha o estado emocional positivo. Então, assim, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, né? Levar para vocês um pouco do que eu sei, do que eu aprendi, que eu acho tão importante. Às vezes eu vejo as pessoas tão desesperadas, eu falo, gente, calma, calma. As coisas, tudo vai passar, tudo vai ficar bem, né? E quando a gente assume de maneira consciente o comando pelos nossos pensamentos, porque é isso que vocês aprenderam a fazer hoje, assumir de maneira consciente o comando dos pensamentos, a gente consegue mudar o nosso estado emocional, a gente consegue trabalhar as nossas emoções de maneira positiva, e aí nós vamos ter ações positivas também, tá? Então, assim, eu quero agradecer a todos vocês. A Isabel tem meu contato, algumas pessoas já têm meu contato, se precisarem de qualquer coisa, se tiverem qualquer dúvida. Eu não sei se tem, Rafael, como colocar o contato aí no chat, para quem não me conhece, ou de alguma forma, se vocês puderem depois divulgar. Parece para você digitar aí também, não parece? No espaço? Aonde? No chat mesmo. Deixa eu ver. Apareceu? Você consegue ver as perguntas? Consigo. Então eu vou deixar meu contato. Sem prejuízo depois de mandar para a Isabel. Enfim. Isso. Bom, eu deixei meu e-mail e meu telefone. Caso alguém precise de qualquer coisa, é só entrar em contato, tá? E assim, sempre que quiserem, é só convidar, tá, Isabel? Sabe que para mim falar não é o problema, né? Já estão perguntando aqui quando é a próxima, não fala isso, mas fazer sessão gratuita aí toda semana. Não é porque foi um momento diferente, né? Dentro do que a gente está acostumado. Sim. Ué? Caiu o som da Isabel? Foi um momento bom para relaxar, o Rafael lembrar da vontade de ir para o bar, Pois é. a Todos, Lúcia né? lembrar que quer ir para a academia, e todo mundo acho que vai ter uma noite mais tranquila, né? O intuito era esse, foi muito bacana estar junto com todos vocês. E obrigado pela participação, pelo apoio recebido de todos. E Solange, te conheço desde pequenininha, falo isso para todo mundo, muito orgulho envolve. Parabéns, e pode deixar que nós a chamaremos, sim. Fiquem à Muito vontade. obrigada. Eu agradeço as perguntas, Tá né? sem o áudio. Se ainda assim fiquei devendo alguma informação, vamos marcar a próxima. Vamos sim, nós vamos, quem sabe já vai ser uma presencial, né? Logo, logo. Pois é. Doutora Luciana, quer falar alguma coisa para finalizar? Eu quero agradecer a todos, quero agradecer o convite feito pela doutora Isabel Sartori, quero agradecer a ilustre presença do Dr. Paulo e do Dr. Pedro Iocoi também, que está aqui conosco. Eu sou muito grata a todos vocês. Vou agora ter uma ótima noite de sono. Obrigada, Solange Paz, obrigada por trazer algo tão leve para nós que somos tão intensos. Minha gratidão, minha gratidão. Eu é que agradeço. É isso, também queria agradecer em nome da Cultura mais uma vez. Foi muito bacana, de fato surgiu um pouco do direito. E é isso, volte sempre. Espero que até depois presencialmente, né? Isabel, eu
Luciana. Só marcar. Já foi convidada. Em breve estaremos aí trabalhando presencialmente. Apesar que eu estou adorando esse novo, né? Estou gostando muito também. Gratidão a todos, gente. Muito obrigada por compartilharem esse trabalho conosco. Tá bom, gente, eu vou encerrar aqui já então. Mais uma vez, obrigado a todos os participantes que curtiram essa live, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Obrigada, gente. Tchau. Tá.